Estamos de volta e agora para falar sobre um tema que interessa bastante a você que é mulher. E você que de alguma forma tem o seu organismo descompensado emocionalmente por algum fato que aconteceu, uma perda, depressão, e aí você pode estar bebendo. Hoje vamos falar especialmente com essas mulheres que estão sofrendo bastante, porque ninguém acho que busca a bebida se estiver bem 100%, né? Eu acho que a bebida acaba sendo aí uma forma de esquecer um pouco as dores. Então vamos falar sobre alcoolismo em mulheres com a doutora Mara Martins, diretora do Saúde em Foco. Doutora Mara, uma satisfação recebê-la aqui. Você já é uma amiga da nossa casa, Sim, né? muito agradável. É Muito sempre uma alegria muito grande te receber, viu? Muito prazeroso. E vamos falar então sobre alcoolismo. Qual é a definição de alcoolismo? Basicamente, o alcoolismo, quero deixar bem claro, é uma doença, tá? Onde a pessoa ela tem o hábito e a dependência do álcool para poder ter uma qualidade, quer dizer, não é uma qualidade de vida, Sim. mas para, digamos assim, para se sentir estável. E ela precisa do álcool, então ela é dependente do álcool e tem o hábito da bebida, do álcool. Ela desenvolve isso. Quer dizer, ela pode nunca ter bebido na vida dela, ou só ter bebido, como a gente chama, socialmente. Sim. E num determinado momento, por um acontecimento... Existem dois fatores, basicamente, que são os fatores genéticos, né, uma predisposição genética, e fatores externos, que seria a perda de um trabalho, uma desilusão amorosa, uma perda de um ente querido, né, onde ela começa a utilizar o álcool e aí sim não consegue deixar esse hábito, porque ele faz, digamos, não vamos dizer que faz bem, mas ela se sente mais confortável. Tem uma ilusão. Exatamente. Ela se sente mais confortável e perpetua essa situação. Então, existe uma predisposição, em algumas pessoas, são duas situações, em algumas pessoas existe uma predisposição genética, em outras pessoas, fatores externos que vêm a desencadear o alcoolismo. E é uma doença, é muito importante dizer isso, por quê? Porque muitas vezes a pessoa recebe o estigma de, tipo, não tem força de vontade para parar, ou tem o caráter, sabe, aquela falta, uma força, e não, é uma doença onde, quimicamente falando, ela é dependente. E quais são as causas desta doença? Como eu falei, ela pode ser desencadeada, né, por fatores externos, que seriam situações da vida onde a pessoa passa a utilizar o álcool. Agora, a raiz, né, então a causa aparentemente é esse fator externo, mas a raiz é um perfil depressivo. Já tem esse perfil a pessoa? Exatamente. No momento onde vem uma situação de maior dificuldade, ela passa a utilizar o álcool. Né? Então, psicologicamente falando, faz parte de um perfil depressivo, onde o álcool vem, a gente sabe que ele atua no cérebro, nível de neurotransmissores, etc., onde causa um pseudo-bem-estar. Eu acho que é a melhor definição. As mulheres são normalmente a força, né, da maior parte das famílias. Sim. São as colunas mesmo de resistência. Quando essas famílias são atingidas, né, por este problema, por esta surpresa desagradável da mulher que começa a beber dentro de casa ou bebe fora e traz os problemas para dentro de casa, quais são as consequências desse ambiente familiar? Ocorre com certeza, uma desestruturação dessa família. Primeiro, porque, como você falou, a mulher é a pilastra, é a coluna, né? A coluna emocional, afetiva dessa família. A questão da mãe, muito ligada, ainda que de maneira inconsciente, né? A questão a cuidadora, a santa, aquela pessoa que cuida, que protege. Se essa pessoa, de repente, um filho, um marido, vê essa pessoa completamente embriagada, essa é a realidade. Aqui nós estamos falando não da pessoa que bebe socialmente, nós estamos falando do alcoolismo como doença. Então, ver essa pessoa embriagada, muitas vezes caída, né? A pessoa às vezes bebe, vamos supor, utiliza o álcool, a bebida no período, vamos supor, da tarde, ou chega em casa embriagada, e às vezes cai, né? E não tem forças para se levantar, né? Perde os sentidos. Então, como consequência disso, essa família fica completamente sem referência. Amanhã é uma referência, né? Então, além do preconceito que nós temos, vivemos numa sociedade ainda machista, onde, quando o alcoolismo é no homem, de alguma maneira, eu não vou dizer que ele é tolerado, mas o estigma é menor. Mas acho que é menor mesmo. É menor, com certeza. E o fato de ser menor, esse preconceito diferenciado, faz com que a mulher passe uma fase de negação maior. Ela demora mais para procurar auxílio, para assumir. Muitas vezes ela utiliza o álcool de uma maneira, ela utiliza escondido, né, das pessoas, para que as pessoas não vejam. Enfim. Ela não reconhece que está doente? Absolutamente não. E existem algumas famílias onde ela também mascara, né? As pessoas até percebem que ela está utilizando. Mas fingem que não.
Como às vezes as famílias também utilizam, né, também bebem, vamos dizer assim, popularmente falando, então demora um pouco, às vezes, até ser percebido. Todos, às vezes, ficam num estado um pouco alterado, só que ela está utilizando não só naquele momento, e sim todos os dias, sempre, exatamente. Entendi. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela tem observado esse aumento, porque já temos ouvido falar continuamente que as mulheres têm bebido mais, né? Tem aumentado o número de mulheres que sofrem de alcoolismo. E a Organização Mundial de Saúde está alerta para isso? Com certeza. Nós, nos últimos anos, né, talvez na última década, mais precisamente, nós tivemos um aumento de mais de 30%. Isso dos casos que são diagnosticados, conhecidos. Estatísticos, exatamente. Então, 30% é um número muito alto, né? E uma das definições que a Organização Mundial de Saúde faz é onde a pessoa utiliza o álcool e isso causa um desequilíbrio na situação familiar, socioeconômica dessa pessoa, situações sociais. Então, dentro do parâmetro emocional, ela define uma pessoa que utiliza o álcool, que tem o hábito e a dependência desse álcool e que causa, digamos, estragos bastante perceptíveis na vida dela como um todo. Esse é o conjunto que a definição da Organização Mundial de Saúde eu acho que o alcoolismo em mulheres, aliás, para os homens também não cabe, mas para as mulheres não cabe em nenhuma idade. Agora, por exemplo, imagine uma mulher que está grávida e bebe. Né? Às vezes eu vejo algumas grávidas fumando, eu falo, meu Deus, não pensa nas consequências, né, para esse bebê inocente. E a bebida? Sim, ela tem a questão do alcoolismo fetal que vai causar uma série de danos a essa criança. Estou falando, eu sei que eu estou sendo talvez até um pouco repetitivo, mas eu estou dizendo o alcoolismo como doença, onde a pessoa ingere muito álcool diariamente. Então, conclusão, depois essa mulher muitas vezes vai lidar com uma culpa pelo resto de sua vida. Entendi. E o que ela não sabe, muitas vezes, por falta até de informação, é que esse desejo, até para controlar às vezes essa ansiedade, esse traço, esse perfil depressivo, ela pode entrar com medicação, que vai agir de uma forma semelhante no sentido de bem-estar. Tá? Para essa pessoa, atuando no cérebro dela, enfim, trazendo um bem-estar. Sem falar de situações, por exemplo, a gente sabe questões hepáticas. Agora, um outro fator muito interessante, olha que interessante isso, que o álcool, ele produz estragos, tanto no homem como na mulher. Mas o que no homem demora em torno de 20 anos, na mulher 5 anos. Nossa, muito pouco tempo, muito, né? Por causa da nossa Constituição. Que é diferente, totalmente, né? Tecidos gordurosos, a concentração no organismo do álcool na mulher fica mais tempo. Né? Nós somos mais, entre aspas, frágeis, né? Questões hormonais. Tá. Então, a medicação é algo que auxilia muito. Porque ela vai auxiliar, além do fator psicológico, uma terapia, entender o que está acontecendo. Tem que buscar ajuda mesmo, né, Mara? Com certeza. Muito obrigada por sua participação aqui. Hoje entendemos um pouquinho sobre alcoolismo em mulheres, sempre aprendendo com você aí, temas ligados à saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. Muito obrigada. Para você que acompanha aqui o nosso programa, o e-mail da doutora Mara Martins, saudeinfoco@ip2.com.br. Aproveito também para passar aqui o nosso contato, né? Você que gosta do Espaço Vida, quer escrever para a gente? Anote aí. Espaço Vida, Caixa Postal 12831, o nosso CEP 04010-970 São Paulo e o nosso e-mail paulinastv@paulinas.com.br. O nosso telefone, você já sabe, 11 21 25 35 30.